Em Marcos capítulo 9, versículo 35, Jesus ensina aos seus discípulos que se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Este versículo surge durante uma viagem de Jesus com seus discípulos pela região da Galileia, onde ele lhes transmitia ensinamentos sobre humildade, liderança e o reino de Deus. Para entender melhor essa lição, é importante explorar o contexto cultural e histórico da época. Contexto histórico. Durante o primeiro século, a sociedade judaica, sob dominação romana, estava profundamente estruturada em hierarquias sociais e status. Os romanos valorizavam a glória, o poder e a riqueza como sinais de influência e prestígio. Da mesma forma, na cultura judaica, líderes religiosos como os fariseus e saduceus frequentemente ocupavam posições de alta estima, e muitas vezes eram respeitados ou reverenciados por seu conhecimento da lei e por suas práticas de piedade públicas. No entanto, Jesus desafiava essas normas ao ensinar que a grandeza no reino de Deus era alcançada através do serviço e da humildade, e não por meio de conquistas pessoais ou posição social. O significado do o servo de todos. Ao dizer que aquele que deseja ser o primeiro ou deve ser o servo de todos, Jesus subverte a compreensão tradicional de liderança. No mundo greco-romano, os servos eram a classe mais baixa, responsáveis por realizar trabalhos humildes e essenciais, mas frequentemente ignorados. Ao ensinar que a verdadeira liderança exige se colocar em uma posição de serviço, Jesus confronta diretamente as expectativas dos seus discípulos, que provavelmente desejavam papéis de liderança e poder no reino de Deus. O contexto do reino de Deus. Para Jesus, o reino de Deus não era um domínio terreno que competia com os impérios humanos, mas uma realidade espiritual que desafia o orgulho e a ambição pessoal. Sua mensagem é particularmente relevante porque os discípulos vinham discutindo quem seria o maior entre eles. Jesus, percebendo essa disputa, aproveita a oportunidade para mostrar que no reino de Deus, o maior não é aquele que busca ser exaltado, mas aquele que está disposto a servir sem buscar reconhecimento ou recompensa. Implicações e reflexão. Esse ensinamento em Marcos capítulo 9, versículo 35 demonstra a inversão radical de valores que caracteriza a ética do reino de Deus. Ele redefine a grandeza e a liderança não como domínio ou controle, mas como um ato de entrega e amor ao próximo. Para os primeiros cristãos, essa passagem teria sido profundamente desafiadora, especialmente em uma sociedade que valorizava o status. Quando Jesus diz em Marcos capítulo 9, versículo 35 que se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos, ele desafia a forma como, naturalmente, as pessoas entendem grandeza e liderança. É uma mensagem que vai ao contrário do que os discípulos esperavam. No mundo deles, quem era visto como o grande tinha influência, poder e autoridade, e muitas vezes usava esses privilégios em benefício próprio. Mas Jesus apresenta uma visão onde a grandeza está em servir e onde o papel de líder é de abnegação. É interessante porque Jesus não só fala sobre isso, mas vive isso o tempo todo. Ele realiza tarefas humildes, como lavar os pés dos discípulos, uma ação que servos realizariam. Ele compartilha seu tempo com pessoas marginalizadas e se importa com aqueles que a sociedade ignorava. Esse comportamento reforça sua mensagem de que no reino de Deus, a humildade é fundamental. Na prática, Jesus quer que os discípulos entendam que a verdadeira liderança é sacrificial. Quando ele diz que o maior deve ser o servo de todos, isso implica que devemos colocar o bem dos outros acima do nosso desejo de reconhecimento. Essa postura é desafiadora até para os padrões de hoje, pois vivemos em uma sociedade que, muitas vezes, incentiva o destaque e o individualismo. Aplicando isso aos dias atuais, ser o servo de todos significa demonstrar empatia e agir pelo bem-estar dos outros, mesmo que ninguém veja ou valorize essas ações. Para Jesus, a grandeza vem do amor altruísta, algo que também é destacado quando ele diz em outro momento: "Ame o próximo como a si mesmo". Esse amor genuíno se traduz em servir ao próximo de forma verdadeira, sem esperar algo em troca. A mensagem de Marcos 9h35 nos chama a olhar para dentro e refletir sobre como estamos lidando com nossos relacionamentos e ambições. Queremos ser servidos ou estamos prontos para servir? Aplicação para a vida pessoal. Na prática diária, essa passagem nos leva a refletir sobre como estamos cultivando o hábito de servir aos outros com sinceridade, sem segundas intenções ou busca de reconhecimento.
No cotidiano de um cristão, aplicar o ensinamento de ser o servo de todos significa buscar oportunidades de agir com generosidade e humildade em qualquer situação, seja no trabalho, em casa ou na comunidade. Em vez de procurar prestígio, o convite é para que cada cristão se pergunte: como posso ajudar ou apoiar alguém ao meu redor? Isso pode significar desde pequenas gentilezas até grandes atos de solidariedade, mas sempre realizados de coração aberto e sem esperar algo em troca. Um exemplo prático é o modo como reagimos ao sucesso alheio ou à necessidade de alguém próximo. Somos chamados a comemorar as conquistas dos outros e oferecer apoio aos que estão passando por dificuldades, mostrando interesse genuíno pelo bem-estar dos outros. Essa atitude de serviço não só melhora a vida das pessoas ao redor, mas também nos ajuda a cultivar uma paz interior e um senso de propósito alinhado com os valores do Reino de Deus. Aspectos morais e éticos. Esse versículo nos desafia a repensar valores como justiça, humildade e compaixão, que estão no centro dos ensinamentos éticos de Jesus. O conceito de ser o servo de todos ou é uma lição sobre o amor ao próximo que ultrapassa o simples ato de eu fazer o bem, ou trata-se de uma transformação interior que guia nossas intenções e motivações. Em termos de ética cristã, essa passagem nos incentiva a praticar a justiça não apenas de maneira formal, mas com uma compaixão autêntica e um desejo de ver todos prosperarem. Além disso, o ensinamento de Marcos 9h35 lembra aos cristãos que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em servir. Esse conceito promove uma ética que vai contra o egoísmo e a ambição exagerada, apontando para uma vida de virtudes que coloca a dignidade e o valor dos outros em primeiro lugar. Ele também pode ser um antídoto contra atitudes de superioridade, lembrando que todos são iguais aos olhos de Deus e que o maior entre nós deve sempre se dispor a servir ao próximo. Essa virtude transforma o ambiente ao redor, promovendo respeito, inclusão e dignidade em todas as relações. Assim, o chamado de Jesus para ser o servo de todos continua relevante, oferecendo um caminho para o amor genuíno e uma moralidade profunda que busca o bem-estar de todos acima dos interesses individuais. A conclusão que Marcos capítulo 9, versículo 35 nos oferece é uma inversão do que significa grandeza no reino de Deus. Jesus ensina que verdadeira liderança, respeito e realização não são alcançados por meio do poder ou da busca de reconhecimento, mas através do ato de servir. É um convite para refletirmos sobre nossas intenções e buscarmos um caminho de humildade e compaixão que transforme nossas ações. Esse ensinamento nos desafia a observar o próprio coração, estamos dispostos a abrir mão da busca por glória pessoal para servir os outros com sinceridade? Ao vivermos essa prática, o chamado de Jesus para sermos os servos de todos pode nos guiar a uma vida mais alinhada com o amor ao próximo e com os valores eternos, onde o verdadeiro poder é revelado na generosidade e na disposição em servir. Essa é uma oportunidade para uma transformação interior contínua, onde cada atitude reflete o compromisso com uma vida inspirada pela humildade e pela justiça do Reino de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração e trouxe reflexões importantes, não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Compartilhar essa mensagem com quem você ama é uma forma de espalhar a paz e a esperança que todos buscamos, especialmente em momentos de saudade. Se o que falamos aqui hoje fez sentido para você, convide outras pessoas a também refletirem e encontrarem conforto. Juntos, vamos continuar construindo um espaço de acolhimento e inspiração.